Crianças, nessa aula a gente vai começar a ver a posição de pontos numa reta, a posição de pontos num plano, tá? E como a gente caracteriza cada uma delas, tá? Então, aqui, a primeira relação, eu botei dois pontos. O que que a gente pode observar aqui? Que esse ponto A, tá vendo? Ele está contido nessa reta R. Então, a gente pode falar que esse ponto A pertence à reta R. E o ponto B não pertence a essa reta R, tá? São duas relações aqui, dois pontos. Um está contido na reta e o outro não está. Vamos para a segunda relação aqui. Relação entre pontos. O que que a gente pode observar nesses três pontos aqui, A, B e C? Ele está na mesma reta, tá vendo? Então, esses três pontos aqui, como eles estão contidos na mesma reta, se a gente passar uma reta aqui, os três pontos vão coincidir e vão estar contidos nessa mesma reta, é o que a gente chama de pontos colineares, tá? Eles estão alinhados, são pontos colineares. Esses três pontos aqui de baixo já não são colineares, tá vendo? Ponto D, E e F. Se a gente for passar uma reta aqui, uma linha, tá vendo? A gente nunca vai conseguir passar uma reta. Por quê? Porque eles não estão alinhados, eles não são colineares. Tudo bem? Segunda relação, terceira relação. Relação entre duas retas num plano. Aqui a gente tem duas retas distintas, duas retas diferentes, distintas têm o mesmo significado, e paralelas. Retas paralelas são duas retas que elas nunca coincidem, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos na seguinte situação. Eu passo uma reta aqui, né? Imagina que você esteja reta, né? E passo uma outra reta aqui. Em momento nenhum elas vão coincidir, em nenhum momento elas vão se cruzar. Então, essas duas retas a gente chama de retas paralelas. E distintas porque elas são diferentes. MN nesse caso, tá? Retas concorrentes e oblíquas é quando elas se cruzam em um ponto qualquer. Tá vendo? Elas estão se cruzando, essa reta B e reta P, elas estão se cruzando nesse ponto aqui, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de retas concorrentes e oblíquas. Terceiro caso, retas concorrentes e perpendiculares. Concorrentes porque elas têm um ponto em comum e perpendiculares porque elas formam um ângulo aqui, olha, de 90 graus, tá vendo? 90 graus. Ela tá reta aqui, tá vendo? Forma 90 graus. Então, isso aqui é o que a gente chama de retas perpendiculares e concorrentes porque cortam no ponto. Então, nesse caso, concorrentes e perpendiculares, né? Concorrentes porque cortam um ponto e perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, elas também são concorrentes, mas como ela não forma um ângulo de 90 graus entre essas duas retas, a gente chama de oblíquas. Beleza? Essa é a diferença entre esses dois casos. Retas coincidentes é quando as duas retas estão uma em cima da outra, que a gente tem uma reta R. Em cima dessa própria reta R, a gente tem uma reta A, tá vendo? Então, essas retas estão coincidindo, estão uma em cima da outra. Retas reversas é quando as duas retas não estão no mesmo plano. Olha o que acontece aqui. A gente tem um cubo, tá vendo? Nessa aresta aqui de cima, a gente tem uma reta R. E nessa outra aresta aqui de baixo, olha, a gente tem uma reta S. Elas não vão se cruzar em nenhum momento e elas estão em planos diferentes. Se fosse isso aqui, ó. Aqui a gente tem um plano e aqui a gente tem um outro. Uma reta aqui e uma reta aqui, tá? Elas não se cruzam, então são retas reversas. Continuidade, então. Posição relativa entre pontos no espaço. Como a gente viu, né, anteriormente, três pontos são colineares quando pertencem à mesma reta e três pontos não são colineares quando não estão à mesma reta. Quando a gente tem três pontos no mesmo plano, o que é um plano? É como se fosse uma folha de papel, tá? Aqui a gente tem três pontos, P, Q e R. E elas estão no mesmo plano, é o que a gente chama de pontos coplanares, tá? E pontos não coplanares é a partir do momento que a gente tem algum ponto fora desse plano, ó. Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse plano aqui, ó? A gente tem x, y, z no mesmo plano. E esse w está do lado de fora. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que x, w, z e y não são coplanares, tá? Por causa do w que está aqui do lado de fora. Vamos para um exemplo prático aqui para a gente ver como é que isso pode aparecer nos nossos exercícios. Considere o cubo na figura, que a gente tem um cubo, né? E cada um desses vértices a gente botou representando uma letra, tá? Então, aqui ele está perguntando o seguinte: qual é a posição relativa entre
a reta EH e a reta GIC. Vamos ver aqui, vamos procurar a reta EH. EH tá aqui, né? Tá é essa reta aqui. E a reta GE. GE tá aqui, ó. G tá aqui. E tá aqui, né? GE não, aqui é GC, gente, desculpa. Tô aparecendo um E, mas é um C, tá? Então, aqui e aqui. São retas reversas, né? A mesma coisa que acontece, ó, nesse tópico aqui, ó, retas reversas. Elas estão em planos diferentes. Então, aqui, EH e GC, a gente pode chamar de reversas, tá? EH e BC. EH tá aqui, BC tá aqui embaixo. Elas são paralelas, não são? É como se a gente tivesse uma reta aqui, tá vendo? E uma outra reta aqui embaixo, ó. Elas estão paralelas, tá? Não vão coincidir em momento nenhum. Então, são paralelas entre elas, né? EH e EF. EH tá aqui. EF tá aqui. Elas formam um ângulo de 90 graus, não formam? Uma tá aqui, como se uma estivesse aqui, e a outra estivesse aqui. Elas formam um ângulo de 90 graus aqui. Então, entraria aqui, olha, nesse caso, que a gente chama de retas perpendiculares, tá? Concorrentes e perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus. Vamos botar aqui, perpendiculares. Tudo bem? Vamos para a letra D. EH e o plano ABC. O plano ABC, gente, é esse plano aqui de baixo, ó, que a gente tem no piso, né? Como se a parte de baixo aqui que a gente tem desse cubo. Então, aqui a gente tem o plano ABC aqui embaixo e ele está falando da reta EH, que está aqui, olha. A gente pode observar que eles formam aqui, né? Que elas são paralelas, não é isso? Ó. A gente tem a parte de baixo e a gente tem uma reta aqui, ó. Vendo? As duas estão retas. É o que a gente chama de paralelismo, paralela. EH e o plano DCG. Cadê o plano DCG aqui, ó? D tá aqui, o C tá aqui e o G tá aqui. Então, seria esse plano aqui de trás, ó, DCG. É essa parede aqui dos fundos do cubo, tá vendo? Então, o plano DCG, parte de trás aqui, e a reta é H, né? Essa reta aqui, ó, tá? Então, esse plano daqui de trás e essa reta daqui. Forma um ângulo de 90 graus, não forma? Se forma um ângulo de 90 graus, são retas perpendiculares. Vamos botar aqui. Mesma coisa que aconteceu nesse plano, nessas duas retas aqui. Perpendiculares. E o último aqui, o plano ABF e o plano EHG. ABF tá onde? A, B tá aqui e o F tá aqui, né? Então, seria esse plano daqui, ó. A parede da frente, né? Seria essa parte daqui do cubo. E o plano EHG. EHG até a parte aqui de cima, né? Então, seria esse plano aqui de cima, né? E esse plano que a gente tem aqui na frente, né? Forma um ângulo de 90 graus, não forma? Esse com esse. Se forma um ângulo de 90 graus, ele também é perpendicular, tá? A gente tem que estudar direitinho essas relações, tá? Porque a gente confunde mesmo, a gente esquece. Passei um exercício parecido com esse, tá? Tentem fazer. Se possível, façam um resumo dessa parte, tá? Para vocês não se perderem. E também tem essa explicação no livro. Vou botar a página do livro junto com a descrição da atividade.